Mas a sensação que eu tenho é que você está em campanha contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu considero todo neoliberal um adversário político a ser derrotado. Essa é a resposta curta, Uhum. mas vamos para a resposta mais elaborada a partir de 3 exemplos que eu acho que são fundamentais para sintetizar qual é o problema central. Vamos lá. Primeiro exemplo, o ministro Fernando Haddad vive no BTG Pactual, o banco do André Esteves, que o Paulo Guedes é historicamente ligado, que durante o governo Bolsonaro vazou ligação do André Esteves para o Paulo Guedes, combinando taxa de juros, combinando política econômica. Nas entrevistas do Fernando Haddad para o BTG Pactual, está tudo isso no canal do BTG Pactual no YouTube, viu, gente? Não acreditem em mim, é só ir lá no canal do BTG Pactual no YouTube. O Fernando Haddad fala que o governo Lula 3 fará o maior número de PPPs, parceria público-privada, da história brasileira. Parceria público-privada onde? Privatizando, entregando para iniciativa privada. Creche, hospital, escola, pré-escola, presídio e tudo mais. Agora, o ministro, o filho do Renan Calheiros, né, o ministro da Infraestrutura, acabou de falar que pela primeira vez na história do Brasil, o capital privado vai dirigir o maior número de rodovias e ferrovias do país. Isso é uma virada histórica, tudo isso com dinheiro do BNDES. Atushi, eu e você, nós somos de um campo político, você tem um pouco mais de idade do que eu, né? Mas aí Bastante mais, bastante. vamos Uns 20 anos a concordar. mais, eu diria. Perfeito. Mas aí você vamos concordar que não é papel do BNDES estar financiando PPP em escola, em hospital, em creche, presídio e por aí vai. O papel do BNDES é garantir apoio à complexidade produtiva, a desenvolvimento de ciência e tecnologia, a geração de emprego de qualidade. Então são falas do ministro. O ministro é entusiasta de PPP, de parceria público-privada. A gente Mas aí você poderia está estar... falando do Renan Filho, você já desviou, você estava falando do Haddad e Não, pulou para o Renan não, Filho. não. Você Eu dei o está exemplo dizendo que da todo o governo inteiro é neoliberal, é isso? Não, não, Atos. Eu dei o exemplo da fala do Renan Filho, declaração do próprio ministro, que o capital privado domina a maioria das rodovias e ferrovias do país. Que isso é um projeto tocado centralmente pelo Ministério da Fazenda, que é entusiasta da PPP. Isso é o primeiro exemplo. Aí vem o segundo exemplo, Leonardo Atush. Metade do ano, o Fernando Haddad divulgou no Twitter um artigo do economista Braulio Borges, da FGV, dizendo que esse artigo todo mundo deveria ser lido e que é um exemplo. O que é que diz esse artigo do economista Braulio Borges, que na época, inclusive, o Brasil 247 soltou uma matéria repercutindo. O Braulio Borges defendia congelar a aposentadoria do brasileiro, desatrelando a aposentadoria do salário mínimo e só reajustando de acordo com a inflação. Isso significa diminuir, ano após ano, o poder de compra da aposentadoria. Quando o Haddad divulgou esse artigo do Braulio Borges, ninguém estava falando sobre isso. Ninguém. E é ninguém rigorosamente. Não tinha um deputado direitoso, não tinha um jornalista da mídia burguesa falando em congelar a aposentadoria. O Haddad divulga esse artigo. 2 dias depois, a Simone Tebet dá uma declaração dizendo que tem que desvincular a aposentadoria do salário mínimo. A Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, bate na Simone Tebet e indiretamente no Haddad sobre essa proposta absurda. Veja, o Haddad, ele é ministro da Fazenda. Tudo que o ministro da Fazenda fala, isso é repercussão nacional, isso é pauta nacional, isso é notícia. O Haddad levantou uma pauta pela direita que nem a própria direita estava levantando, ou seja, ele trabalhou para puxar o debate público com a correlação de forças mais à direita. Depois que ele fez isso, e o último exemplo, para terminar e passar a palavra, depois que ele fez isso, ele entrou numa campanha sistemática para atacar os pisos funcionais da saúde e da educação, no meio do segundo turno, inclusive com o PT disputando Natal com a grande Natália Bonavides, com o PT disputando São Paulo com Guilherme Boulos, com o PT disputando Cuiabá com Lúdio. No meio do segundo turno, o Haddad dá uma entrevista para Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo, dizendo que a prioridade do governo Lula é cortar gastos, e ele fala literalmente que piso constitucional da saúde e da educação, valorização do salário mínimo e BPC não cabem no arcabouço fiscal, leia-se, novo teto de gasto que precisa ser atacado. Você falou que ele vive no BTG Pactual. Eu acho não, tenho certeza de que isso foi uma leviandade, quer dizer, porque ele participar de um evento ou outro no BTG Pactual, normal, todos os ministros vão, né? E aí, se o BTG Pactual pega a fala dele e põe num canal no YouTube, também é direito deles. Como ele foi em evento do Itaú, foi em evento do Bradesco, foi em evento da Febraban, até aí nada demais. Da maneira como você colocou quase como se ele fosse um pau mandado do André Esteves, né? Então eu acho que aí você deveria tomar um pouco mais de cautela. Quando você fala também que, olha, que ele é um neoliberal, né? E os seus tweets o colocam como um inimigo da classe trabalhadora, eu quero te fazer uma pergunta. Que inimigo da classe trabalhadora é esse que pega uma economia com previsão de crescimento de 1% no ano passado e de 1% nesse ano, entrega 3 no ano passado e vai entregar 3,5% esse ano? Que inimigo da classe trabalhadora é esse que pega o desemprego a 10% e coloca o desemprego a 6,5%? Que inimigo da classe trabalhadora é esse que faz o Brasil, não é ele sozinho, obviamente, mas ele conduz a política econômica, o segundo maior destino para atração de investimentos? O Haddad é um sucesso inquestionável. Sucesso, ele pode não ser sucesso aí, vamos dizer assim, na sua rede social. Na eleição de 2018, ele foi lá no TSE modificar o programa de governo dele para defender a autonomia do Banco Central. Então, assim, o Haddad, historicamente, defende a autonomia do Banco Central.
O Haddad, historicamente, defende isso que foi aprovado no governo Bolsonaro. Quando o presidente Lula é eleito, inclusive num erro crasso, tanto o presidente Lula como a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, falaram abertamente em manter a autonomia do Banco Central e não mexer nisso. Então, é uma escolha política equivocada que cobra um preço. Dito isso, Atush, vamos pegar os dados que tu trouxe. A economia cresceu 3% em 2023. É verdade, Atush. Muito disso fruto da PEC de transição, que liberou 150 bilhões a mais para gastar. E Quem que foi o não grande é articulador da PEC de transição? Aproveito para te perguntar. presidente Luiz Inácio Lula da Não, Silva. Fernando Parabéns. Haddad. Fernando Não, Haddad. não, 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 foi o Fernando Haddad, cara. Eu conheço não. você. De jeito nenhum, de jeito Acho que nenhum. A você acha que proposta, o Lula foi lá negociar com o Arthur Lira a PEC de transição? só um momento. A proposta inicial da PEC de transição previa manter o teto de gastos do Temer e só tirar o Bolsa Família. Quando ela foi apresentada, o Renan Calheiros, o Omar Aziz e Companhia Limitada fizeram uma articulação e modificaram a PEC de transição frente à proposta original que saiu do Ministério da Fazenda, com participação direta do Lula. Pode comparar o projeto original que foi apresentado e o final que foi aprovado. O final que foi aprovado é infinitamente melhor, porque o projeto que saiu do Haddad mantinha o teto de gasto do Temer. A PEC de transição derruba o teto de gasto do Temer, libera mais de 150 bilhões a mais para gastar e dá prioridade ao governo até agosto de 2023 para apresentar um novo projeto de regime fiscal para o país. Dito isto, muito bom o crescimento de 2023, o aumento do salário mínimo, o aumento do funcionalismo público, o aumento das bolsas de pós-graduando, de graduando, tudo isso foi possível porque não tinha teto de gasto. Você sabia que o Haddad é um dos grandes articuladores dessa política de atração de investimentos verdes no Brasil? E que tudo isso, na verdade, se reverte e ajuda no projeto da nova indústria Brasil, que o Brasil vai ser, na verdade, reindustrializado, principalmente pelo fato de ter uma base de geração de energia mais limpa do que 99% dos países. Quer dizer, o fato do Brasil estar, na verdade, ampliando a sua base energética a partir do eólico, do etanol, da biomassa, do biometano, etc. e tal, isso vai tornar o Brasil muito mais atraente para atrair montadoras, fábricas de bens de capital, equipamentos. Isso já está acontecendo. O que o Brasil está vivendo é basicamente um novo ciclo de commodities, que é... Não é verdade. Só um momento. Não é verdade, mas isso não é verdade. Tá? Deixa só você entender que eu estou falando novo ciclo de commodities, que é o seguinte. O Brasil, essa expansão da energia eólica e da energia solar não está sendo feita baseado na internalização dos processos produtivos. Ou seja, não está explodindo, não está crescendo o número de fábricas no Brasil produzindo painéis solares, produzindo turbinas para energia eólica. A gente está comprando, basicamente de fora, com um domínio chinês gigantesco e não há um processo de desenvolvimento tecnológico interno disso. Então você defende que a população sai às ruas para derrubar o governo neoliberal do presidente Lula, em última instância, porque só tem neoliberal nesse governo? Vamos lá, o que eu defendo? Primeiro, dia 15 de maio agora, vai ter protesto nacional pelo fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Aqui em Recife vai ser no 13 de maio, às 9 horas da manhã, a concentração. Então, todo mundo, dia 15, às ruas. O ministro Luiz Marinho, do governo Lula do Trabalho, deu uma declaração agora odiosa contra... Odiosa. Vou botar na tela aqui a declaração. Mais um neoliberal no governo Lula. Luiz Marinho, vamos botar aqui. Mais um neoliberal. Mais um neoliberal. O cara lá formado em São Bernardo do Campo, sindicalista, tal, mais um neoliberal. O Bernardo formou muito neoliberal, né, Atushi? O Fernando Haddad, ele não tem dúvidas. Na entrevista que ele deu para a Mônica Bergamo, ele defende sacrificar no altar do mercado o piso constitucional de saúde e educação, o BBC e a valorização do salário mínimo. A gente precisa derrubar o novo teto de gastos.